Olá pessoal, nós vamos dar início ao nosso sexto encontro e hoje vamos trabalhar com diluição de soluções, né? A gente trabalhou soluções, depois trabalhou concentração de soluções e vamos hoje trabalhar com diluição de soluções. Mas o que de fato é diluição de soluções? Diluição de solução é um processo em que a gente aumenta o volume da solução desejada que eu tenha para um volume que eu desejo, sem que haja o aumento da quantidade de soluto. A gente compreendeu em outras aulas que uma solução ela é composta por soluto e solvente, né? Eu junto isso, tenho uma solução. E existe uma relação específica, uma relação matemática, uma razão entre a quantidade de soluto e o volume da solução, ou a quantidade de solução, que nós chamamos de concentração. Quando eu faço a diluição, eu aumento o volume dessa solução pela adição de um solvente específico, e com isso eu diminuo a concentração da solução. Então, diluição de solução nada mais é do que a diminuição das suas concentrações pela adição de um solvente. Lembrando que toda vez que se aumenta o volume de uma solução sem que haja um reparo na quantidade de soluto, essa solução tende a ser diluída e essa concentração ela tende a ser diminuída, que aí chamamos isso de diluição de solução. Alguns processos desses a gente vê na nossa casa. Existe no YouTube um vídeo em que uma pessoa separa metade de detergente de um frasco, né? Separa metade para usar a outra metade, e nessa metade que ela vai usar, ela adiciona uma salmoura, água e sal, na perspectiva de que ocorra um rendimento naquele detergente que ela alterou. Na verdade, quando se altera o volume da solução em algumas situações, existe de imediato uma alteração também na eficiência desse produto. Por quê? Porque a substância que é interessante para a limpeza, eu estou falando do detergente, a substância que é interessante para a limpeza não foi alterada na mesma proporção da quantidade da solução, né? Então, se eu diluir em algumas situações a solução, ela perde a sua eficácia. Algumas soluções é interessante que a gente faça isso para o fim que eu desejo. Um exemplo disso é a água sanitária. Se a gente pegar que a água sanitária é uma solução de 2 a 2,5%, e se eu utilizar essa solução conforme eu compro, eu terei alguns problemas, né? Então, nesse caso, é orientado, inclusive pelo próprio fabricante, a você diluir. Existem diversas formas de diluir, dependendo em que eu vá usar. Se for utilizar para lavar roupa, a diluição é numa concentração específica. Se for usar para desinfecção, é outra concentração, né? O exemplo que a gente mostrou aqui, um dos exemplos que vamos mostrar aqui, está dizendo o seguinte: eu pego 25 ml de uma água sanitária de 2 a 2,5%, vamos dizer que seja 2,5%, e eu adiciono isso a 1 litro de água. Eu passo a ter 1 litro e 25 ml de água. O que foi que aconteceu? Eu diminuí drasticamente a concentração dessa solução, em função de quê? Da adição de um solvente, e o efeito ocorrido aqui é a diminuição da concentração. Um outro exemplo que a gente pode destacar é naqueles produtos que utilizado para limpar porcelanato. Eu pego 5 litros desse produto e
esse produto vai me render até 500 litros. Ou seja, com 5 litros eu vou fazer 500 litros. O que foi que eu fiz? Uma diluição de solução. Então, compreendendo que a diluição de solução nada mais é do que a diminuição da concentração dessa solução pela adição de um solvente específico. Nesses casos aqui a gente pode citar a água. E a outra coisa que acontece é o aumento do volume. Então, são coisas que acontecem para que a diluição aconteça. O aumento do volume da solução diminui a concentração dessa solução. E a prática aqui é diluir. Existem outras coisas que a gente faz na casa da gente que é diluição. Exemplo, se você pegar álcool, você tem um álcool 70 e você esvaziou metade do frasco lá e adicionou água, diluição de solução. Quando você coloca vinagre para higienizar verduras, o que é que tu está fazendo? Diluição da solução. Entendido isso? Quando a gente vai diluir uma solução, eu tenho uma solução pronta, óbvio, que a gente vai chamar aqui de solução inicial, e eu vou retirando daquela solução quantidades. Né? Como a gente vai trabalhar com questões matemáticas, então a quantidade para a concentração que eu quero, eu tenho que especificar também, certo? Então eu vou pegar uma quantidade específica, 1 ml. Qual é a concentração final? Depende da quantidade de solução que eu vou fazer. Mas é interessante você saber o seguinte, eu tenho uma solução inicial, que é a solução normalmente de concentração maior, certo? Porque a ideia é o quê? Diminuir a concentração. Para que eu diminua, eu tenho que ter uma solução de uma concentração maior. Chamamos isso de solução inicial. Fazendo uma leitura aqui, eu tenho uma solução inicial, eu vou coletar 1 ml dessa solução e vou adicionar 0,9 ml dessa solução, certo? Pronto. Então eu tenho 1 ml e vou completar esse volume até uma quantidade desejada. Fiz a primeira diluição. Eu posso continuar diluindo mais? Posso sim. Eu tenho da solução segunda, né, que está como primeira, mas vamos entender que como eu peguei ela da solução inicial, vamos chamar ela de solução segunda. Então eu peguei um outro ml para fazer uma outra solução, adicionei mais uma quantidade de solvente, 0,9 ml, diminuí mais ainda essa concentração. Isso vai acontecendo quantas vezes eu quiser. Em algumas das situações em que a gente faz a diluição, ela pode ser vista pela coloração. É lógico que isso não é um critério aplicável a qualquer solução, porque tem soluções que elas são incolores. Se você fizer uma solução com álcool, você não tem como identificar se ela está mais concentrada ou menos concentrada pela coloração, tendo em vista não ter cor, ser uma solução incolor. Mas tem soluções que a gente consegue detectar. Por exemplo, se alguém lhe oferecer uma xícara de café e em outro instante oferecer uma outra xícara de café, como é que você vai saber qual das duas soluções tem menos componente, menos soluto? No caso, tem menos café, de fato. Aquela que tem uma coloração mais clara, que a gente chama na casa da gente de um café fraco. Então eu tenho um café mais forte e um café mais fraco. Esse café mais forte, ele é mais concentrado. Esse café mais fraco, ele é menos concentrado. Né? É dessa forma que a gente consegue identificar as soluções e o fato de diluir na casa da gente. Eu estou citando alguns, mas existem outros, existem inúmeros casos. E aí eu fiz aí 5 soluções
a partir de uma solução inicial. Veja que a solução última, ela tem uma coloração mais clara do que as anteriores. Nesse caso, como está identificando por cores, o que isso quer dizer? Que é uma solução mais diluída, né? Quando a gente faz uma diluição, lá no início eu disse, existe algo que permanece inalterado, que é o quê? A quantidade de soluto. Eu não altero a quantidade de soluto. O que altera nesse caso é uma razão que a gente chamou de concentração, e essa concentração ela tende a diminuir. Em todo caso de diluição, a concentração tende a diminuir, senão não é diluição. Mas a quantidade de soluto naquele meio permanece inalterado. Bom, se você pega meio litro de detergente, uma concentração específica lá, e você adiciona água, você aumentou o volume, mas a quantidade do soluto, que é o que provoca a limpeza, o que age, permaneceu do mesmo jeito. Então, nós vamos dizer o seguinte: para as concentrações, nós vamos ter, antes de a gente ir para as formulazinhas de concentração, perceba que nos quadradinhos verdes tem um valor 10 elevado a menos 1, no outro tem 10 elevado a menos 2, no outro 10 elevado a menos 3, no outro 10 elevado a menos 4, no outro 10 elevado a menos 5. Viram que esse número ele foi sempre diminuindo? Isso aí é a concentração. Toda vez que eu fiz alguma coisa com essa solução, adicionando um solvente numa quantidade específica de solução, essa concentração ela foi sempre diminuindo. Tá certo? Aí nós vamos ter o seguinte: as concentrações elas são escritas assim, de forma bem geral, assim, concentração. Aí como estou falando de diluição, eu tenho que ter uma concentração inicial e uma concentração final. O que eu tenho no início, antes da diluição, e o que eu vou ter no fim, pós-diluição, eu vou chamar de início, concentração inicial, e fim, concentração final. Eu tenho C1 igual a M1V1, ou seja, a concentração é igual à quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. E quando eu diluo isso, eu passo a ter uma concentração final, que é igual à quantidade de soluto final dividido pela quantidade de solução final. Observe que os volumes, a quantidade de solutos, a quantidade de soluto, ela vai permanecer inalterada, ou seja, ela passa a ser uma constante. Eu não vou utilizar isso aí, porque senão se altera, então para mim não vai ser muito importante aí nesse momento agora. Até porque quantidade de soluto já foi importante quando eu calculei a concentração. Agora nós não vamos calcular mais a concentração, nós vamos ver a concentração final, mas eu tenho o início, que é a concentração inicial. Então, o que é que me interessa aí? Concentração inicial e volume inicial, e concentração final e quantidade de solução final. Essa função ela passa a ser assim: C1V1 ou CIVI, ou concentração inicial vezes o volume inicial, que é igual à concentração final vezes o volume final. Uma coisa a gente tem que reparar que a concentração final tende a diminuir, enquanto o volume final ele tende a aumentar. Certo? Para isso aqui, para a diluição de solução, é assim: concentração final tende a diminuir e o volume final ele tende a aumentar. Você tendo como referência as concentrações iniciais. Então, pessoal, nós vamos ter como exemplo o seguinte: eu coletei uma solução, concentração conhecida, 1 mol, e eu coletei 1 ml, né? Eu poderia ter coletado mais, enfim, mas 1 ml só para vocês entenderem o que é que vai acontecer.
E eu quero descobrir qual é a concentração final quando eu tiver 10 ml dessa solução. Eu peguei 1 ml, adicionei 9 ml e eu passei a ter 10 ml, certo? Qual é a concentração dessa solução? Eu tenho a concentração final, que é igual a 1 vezes 1. Eu tenho aqui 1 mol vezes 1 ml vai dar 1 vezes 1 dá 1, dividido por 10. Eu tenho uma concentração de 10 elevado a menos 1, ou 0,1, que é uma concentração menor. Veja que a concentração inicial era 1 mol, passou a ser 0,1, ou seja, 10 vezes menos. Então eu tenho agora uma concentração menor. Se eu fizer isso aqui mais outras vezes, essa concentração ela tende a diminuir nessa proporção ou em proporções maiores, dependendo de como eu faço essa diluição. Lembrando que toda vez que eu aumento o volume, essa concentração ela diminui. Se eu aumentar muito o volume, a concentração diminui muito. Agora nós vamos iniciar a resolver alguns exercíciozinhos. São poucos, mas é só para a gente ver o que se pode fazer com diluição de solução. O primeiro exercício diz o seguinte: a hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração do íon nitrato para 0,009 mol por litro em um tanque de 5.000 litros e, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 gramas por litro. As massas molares, dos elementos nitrogênio, oxigênio e cálcio são iguais a 14 gramas por mol, 16 gramas por mol e 40 gramas por mol, respectivamente. Qual é o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque? Então, é 26, 41, 45, 51, 82. Vamos lá. Uma das coisas que a gente deve ter prestado atenção é que ele deu dois formatos de concentração. Ele pede concentração molar, mol por litro, mas ele deu concentração comum, que é a concentração quando ele se refere a 90 gramas por litro. Então, antes disso, a gente vai ter o cuidado de não misturar as coisas. Ou você faz com uma, ou você faz com outra. O que ele precisa? Ele precisa do nitrato, mas esse nitrato ele não está somente na forma do nitrato, ele está na forma de um sal, nitrato de cálcio. Mas ele quer fazer o seguinte: ele vai extrair esse nitrato no processo em que uma determinada quantidade desse nitrato seja utilizada para a concentração específica, certo? Ele quer uma concentração específica do nitrato, do íon nitrato, não do nitrato de cálcio, mas eu tenho que levar em consideração o nitrato de cálcio, porque é a origem do nitrato em questão. Então veja, o que é que ele tem? Ele tem uma reação em que diz o seguinte: um mol de nitrato de cálcio vai produzir cálcio 2+, e 2 mols de nitrato, do íon nitrato, certo? Então, vamos compreender assim: um mol de nitrato de cálcio produz 2 mols de nitrato. Isso é uma coisa muito importante para a gente prestar atenção. Dando segmento aqui a coisa, tem o que? A massa do nitrato de cálcio na reação é 164 gramas, que é referente a um mol dessa substância. E 164 gramas do nitrato de cálcio vão produzir 2 mols do nitrato,
certo? Essa relação ela tem que ser feita. Quanto do nitrato de cálcio eu vou precisar, para produzir 0,009 mols do nitrato, né, que é a concentração que eu quero. Essa aqui, 0,009, é a concentração que eu quero. E eu vou obter ela a partir do nitrato de cálcio. Então, eu tenho 164 vezes 0,009 é igual a 1,476 dividido por 2, que vai ser igual a 0,738 gramas do nitrato de cálcio. Ou seja, para que eu tenha a concentração de nitrato, do íon nitrato, a 0,009 mols, eu tenho que ter 0,738 gramas do nitrato de cálcio. Eu não posso desprezar de forma nenhuma essa informação aqui. A partir dessa solução, a concentração conhecida, nós vamos obter a solução que será utilizada para o fim específico. Então, vamos utilizar a regrinha, vamos aplicar ela. C1V1, C1 vezes V1, concentração inicial vezes o volume inicial, é igual a concentração final vezes o volume final, certo? Que aí eu coloquei C1 e V1 e C2 e V2. Poderia ter colocado CI e VI ou CF, VF, e isso não vai influenciar. Não tem maiores problemas com relação a isso. Então eu tenho 90 gramas da solução mãe, da solução inicial, vezes o volume inicial, que é igual à quantidade de 0,738 vezes 5.000 litros, que é a quantidade de solução que eu vou ter no final das contas. Eu vou fazer 5.000 litros. Qual é o volume da solução inicial que eu vou pegar? Então, eu tenho o volume inicial é igual a 0,738 vezes 5.000 é igual a 3.790. Dividido por 90 vai ser igual a 41 litros. Estou dizendo aí. Estou dizendo que para eu fazer uma solução de 5.000 litros, um volume de 5.000 litros, numa concentração em questão, eu vou utilizar 41 litros da solução inicial, certo? Então, 41 litros vai ser a resposta correta. Mais especificamente aqui, a letra B. No exercício 2, diz assim: nos municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o larvicida tradicional será substituído por outro com concentração de 10% de um novo princípio ativo. A vantagem desse grupo, desse segundo larvicida, é que uma pequena quantidade da emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida pelo agente de combate às endemias. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e, para uso em campo, todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até o volume final de 1 litro. E o objetivo é obter uma concentração final de 2%. Veja, eu tenho uma solução inicial de 10%. Eu vou diluir essa solução até chegar a uma concentração final de 2%. Né? Qual é o volume de larvicida que deve conter o frasco plástico? 10 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml ou 500 ml? Veja o seguinte, lá no enunciado ele falou das concentrações, né? Então eu já sei qual é a concentração que eu tenho, eu sei qual é a concentração que eu quero. Então vamos lá. O volume inicial que ele vai coletar é desconhecido. Então ele está dizendo assim, olha, para mim fazer essa quantidade específica dessa solução com essa concentração, eu preciso pegar
soluto daquela solução cuja concentração é 10%. Isso aqui é o volume inicial. Lembrar que sempre aliado à concentração inicial está o volume inicial. Aliado à concentração final está o volume final. Ou vice-versa. Os iniciais estão juntos e os finais também. Então, o volume inicial, eu vou utilizar quanto? Eu vou pegar quanto dessa solução? Concentração inicial eu sei, né? Só voltando aqui, o volume inicial ele é desconhecido. A concentração inicial, não. O volume final é conhecido. Ele vai fazer, dividir, ele vai formular, ele vai pegar valores dessa solução para fazer 1 litro de solução numa concentração de 2%. Então, o que me interessa descobrir aqui é o que? Volume inicial. Aplicando-se a regrinha de C1V1 igual a C2V2, nós vamos para o seguinte: 10% vezes o volume inicial é igual a 2% vezes o volume final. Como está em ml, as opções da questão está em ml, então eu converti esse 1 litro para ml, que é a mesma coisa que 1 litro é igual a 1000 ml. Se você fizer lá no final também dá certo. Mas vamos assim, porque quando chegar no final a gente já tem a resposta pronta. Então eu tenho 10 vezes V1, que é igual a 2 vezes 1000. 2 vezes 1000 dá 2000. Dividido por 10 vai ser igual a 200 ml. Se eu tivesse feito em litro, eu ia converter agora. Como eu já fiz em ml, então a resposta já foi dada aí, que é 200 ml. Letra D. O exercício 3 diz assim: o álcool comercial, solução de etanol, é vendido na concentração de 96% em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se utilizar uma solução alcoólica na concentração de 70% em volume. Suponha que um hospital recebeu uma doação de 1000 litros de álcool comercial a 96% em volume e pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante. Para que a quantidade total do etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool a 70% fornecido na troca deve ser mais próximo de... Ele tem um álcool 96% e ele quer trocar por um álcool de concentração menor. Aí ele quer aqui ver o que se pode fazer, considerando que ele vai trocar um álcool numa concentração bem mais alta para um álcool de uma concentração menor, mas que a quantidade de álcool em questão se mantenha, permaneça a mesma. Então ele vai utilizar 1042 litros, ele vai trocar por 1042 litros, 1371, 1428, 1632 ou 1600 litros. Bora lá. O que é que eu sei? A concentração inicial é quanto? 96%. Além disso, a concentração final é 70%. E o volume é 1000 litros. Pronto, o volume da solução inicial é 1000 litros. Ele disse o seguinte, nesse caso aqui, como ele quer pegar uma solução apenas, solução maior de uma concentração maior para uma solução de uma concentração menor, nós vamos direto na equaçãozinha que a gente vem falando desde sempre. Concentração inicial, volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Então a gente tem isso aqui. Qual é a concentração inicial? 96%. Qual é o volume inicial? 1000 litros. Qual é a concentração final? 70%, é o que ele quer. Qual é o volume final? Desconhecido. Então, bora lá. Volume final vai ser 96 vezes 1000, que vai dar 96.000, dividido por 70, que vai dar 1371
litros do que ele deseja. Então, a opção correta vai ser a letra B, 1371. Vamos ao próximo. Diz o seguinte: a cefalotina, eu tenho a estrutura dela aí, a molécula dela, C16H16N2O6S2, é um antibiótico que possui uma ação bactericida e é utilizada em infecções variadas, incluindo a meningite. Um auxiliar de enfermagem precisa administrar 50 ml de uma solução de cefalotina a 6 vezes 10 elevado a menos 2 mols por litro em um paciente. E a enfermeira só dispõe de ampolas de 20 ml, com concentração de 0,25 mols por litro de cefalotina. Calcule o volume de cefalotina a 0,25 mol por litro que deve ser aspirado da ampola para administrar a dosagem prescrita. Então, é 10 ml, 12 ml, 14 ml, 16 ml ou 18 ml. Então, temos. Vamos utilizar os dados fornecidos, que diz o seguinte: concentração inicial 0,25, né? É o que a enfermeira tem. Volume inicial desconhecido. Concentração final 6,0, 6 vezes 10 elevado a menos 2, que aí, como o 25 é só o número sem notação científica, quando a gente altera esse 6 vezes 10 elevado a menos 2 para retirar essa base 10, ele fica 0,06 mols por litro. É o mesmo valor, mas sem a base 10. O volume final vai ser 50 ml. E agora, nesse caso, nós vamos apenas substituir os valores. Quem é a concentração inicial? 0,25. O volume inicial é o que ele quer, né? Concentração final é 0,06 e o volume inicial volume final, perdão, 50 ml. Ele quer 50 ml de uma solução a 0,06 mols por litro, mas ele tem somente uma solução com concentração bem maior, a 0,25 mols, e para isso ele precisa pegar uma determinada quantidade dessa solução. Quanto é? Isso aí é desconhecido. Então, o volume inicial é igual a 0,06 vezes 50, que é igual a 3, dividido por 0,25, que vai ser igual a 12 ml. Ou seja, para ele ter essa quantidade de solução numa concentração menor, a partir de uma solução com concentração a 0,25, ele precisa coletar 12 ml. Então, letra B. A opção correta vai ser a letra B. Então, pessoal, obrigado e até a próxima.